Fala pessoal, Sargento Trader aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Forex Social e mais um vídeo falando sobre estratégias para o mercado Forex, ok? Dessa vez usando o índice de força relativa, ou para quem preferir chamar RSI, né? Porque algumas pessoas que estão começando, até algumas pessoas que já operam há muito tempo, acreditam que o índice de força relativa, o RSI, é só para quando o mercado chegar em regiões de sobrecompra ou sobrevenda. Está acima de 70, vende, está abaixo do 30, compra. Só que o índice de força relativa, ele tem várias funções. Você pode estar aplicando ele de várias formas. Tá? Basta você ter um mínimo de noção sobre análise gráfica, técnica e um conceito de economia básica. Tá? Então, lembrando que essa estratégia aqui não é a estratégia dos deuses, a estratégia que você vai ter 100, 90, 80% de assertividade, mas que, se bem aplicada, você pode ter uma taxa de acerto maior do que a sua taxa de erro. Tá? Só que você precisa ter, no mínimo, como eu já falei, uma noção mínima e básica de análise técnica e gráfica, tá? Para que você possa estar aplicando essa técnica e também ter o seu gerenciamento de risco de acordo com a estratégia para que você não comprometa o seu capital durante as negociações. Bom, então, o índice de força relativa vocês já conhecem, tá? Ele está aqui, já coloquei ele aqui na tela. Aqui está o nosso gráfico. Coloquei o gráfico de linha para vocês entenderem melhor o raciocínio. E o conceito da, da economia básica é o seguinte: quando a gente tem um gráfico apresentando o preço chegando nas extremidades do canal, nós estamos presenciando excessos, tanto excesso de oferta quanto excesso de demanda. E o preço em si, ele não pode ficar muito para lá nem muito para cá. Ele precisa ter um ponto de equilíbrio. Ou seja, na economia básica as pessoas chamam também de ponto ótimo, que é ali onde o mercado ele fica com suas cotações ali, o preço ele fica justo, por assim dizer, ele fica equilibrado, certo? Assim como no mercado de ações, às vezes você vê uma empresa disparando não sei quantos por cento conforme o tempo vai passando, só que aí na primeira retraída forte que a empresa tem, as pessoas acham que é o fim do mundo, a empresa vai quebrar e está na hora de vender as ações ou coisa do tipo, mas não é. É só a empresa voltando para um ponto de equilíbrio, ou seja, para uma região negociável que não fique muito fora da curva do preço daquele ativo. No mercado Forex não é diferente. E aqui no MetaTrader a gente tem uma ferramenta chamada regressão linear, que ela já traça automaticamente essas extremidades que o mercado vai apresentando dentro de um canal. Então aqui a gente tem um canal de alta, né? E a gente vê esses pontos de extremidade aqui destacados para vocês. E onde que o índice de força relativa ele entra aí, tendo já a regressão linear traçada no nosso gráfico? A gente vai estar procurando divergências nesse canal para que a gente possa encontrar essas regiões de excessos, ok? Então aqui a gente já tem a nossa primeira divergência, né? A gente tem no gráfico fundos menores, ok? E aqui no índice de força relativa, no indicador, a gente tem fundos maiores. Então a gente tem a nossa primeira divergência, ou seja, o índice de força relativa nos mostrando que aqui é uma região de excesso. Pelo gráfico a gente não ia conseguir ver, mas com o auxílio do índice de força relativa a gente consegue ver a extremidade desse canal aqui, ou seja, uma região de excesso. Pelo gráfico, pelo gráfico dá para ver, né? Mas se você utilizar aí as linhas de LTA, LTB, etc, ok? Segundo nível de divergência desse canal, a gente já tem aqui uma outra extremidade do canal. Lembrando que essa linha do meio é o ponto ótimo, tá? Que a gente já falou para você aqui, certo? E aqui a gente já tem outra divergência. A gente tem no gráfico topos, um topo maior do que o outro, ok? E no índice de força relativa, no RSI, a gente tem topos e fundos menores, ou seja, mais um ponto de excesso do preço, ok? De novo, a gente tem aqui, nessa região de baixo, topos e fundos menores. Topos e fundos não, vamos focar só nos fundos aqui. A gente tem
Vamos focar nos fundos para ficar melhor a interpretação. Aqui a gente tem topos e fundos. Aliás, fundos. Olha eu me complicando todo aqui. Fundos menores. Certo? Nessa região aqui. Essa linha do MetaTrader é horrível. Eu não gosto dela. Principalmente para traçar canais. Bom, aqui a gente tem topos e fundos menores. E aqui a gente tem fundos lineares praticamente. Eles estão no mesmo nível. Tá? Não houve rompimento de fundos aqui no RSI. Eles estão praticamente nivelados, no mesmo nível. Só que no gráfico a gente tem fundos menores, ou seja, mais uma divergência em extremidade de canal, ou seja, simbolizando excessos, ok? Aqui de novo a gente já tem outra divergência. Aqui a gente tem fundos, aliás não, topos. É de tanto falar fundo que eu acabei confundindo. Eu vou aumentar aqui o zoom, não sei se vocês estão conseguindo ver. Pronto, acho que agora ficou melhor. Aqui a gente tem topos maiores, ok? Beleza. E aqui a gente tem topos lineares. Ah, mas está no nível de sobrecompra. Não é isso que a gente está olhando. A gente está olhando divergência. Tá? Aqui a gente tem topos. No gráfico a gente tem topos maiores. E aqui no índice de força relativa a gente tem topos o segundo topo menor do que o primeiro. Tá? Então a gente tem aqui divergência, ou seja, numa região de extremidade do canal, nos simbolizando excesso dentro desse canal, ok? E aqui, de novo, a gente tem fundos menores, um menor do que o outro, no gráfico, certo? E no índice de força relativa a gente tem fundos lineares. Difícil. Impossível, né? Então, só com isso, quantas entradas a gente teria aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco entradas aqui. Se a gente colocasse os nossos alvos nas regiões de extremidade, a gente teria aqui na primeira 600 pips. Na segunda entrada de venda, a gente teria 230 pips, praticamente. Na outra, a gente teria 668 pips. E na última aqui, a gente teria 334 pips. Né? Então, se a gente colocasse como alvo as extremidades dos canais, é isso daí que a gente teria na pontuação em pips, né? Na pontuação total. Mas a gente também pode estar colocando como alvo o ponto ótimo, tá? Ou seja, a linha do meio do canal, até porque é para cá que o preço tem que voltar para que ele possa continuar oscilando de forma saudável, por assim dizer. Né? Agora o gráfico ficou todo poluído aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido isso daí. Aí onde é que fica meu stop? Geralmente quando o mercado chega nessas regiões de extremidade, ele vai te apresentar alguma figura gráfica, como um topo duplo, um fundo duplo, ou algum padrão de candle relevante. E aí você só coloca o seu stop acima ou abaixo das máximas ou mínimas que esses padrões forem te apresentando no desenvolvimento do preço. Ok? Então, aqui no caso de baixa, vamos tentar encontrar também essa estratégia aí, né? Essa estratégia que eu estou mostrando para vocês de índice de força relativa e economia básica. Bom, novamente aqui, vamos ver se a gente consegue encontrar. Bom, já tem uma aqui logo de cara, né? Aqui a gente vê, deixa eu pegar dessa linha aqui, pronto. Aqui a gente vê o mercado com um fundo menor do que o outro, certo? Porém, no índice de força relativa a gente já tem aqui a divergência. Ou seja, o mercado chegando exatamente num ponto de extremidade e nos apresentando uma divergência, ou seja, excessos, ok? Aí ele volta para o ponto ótimo, que é para o ponto de equilíbrio. Perceba que o mercado ele até dá uma parada aqui no meio, ó. Sempre ele para no meio, ó. Aqui era o ponto ótimo, ele parou.
Aqui era o ponto ótimo, ele reagiu aqui. Aqui também, ó, você percebe que o mercado ele meio que toca certinho, às vezes ele consolida, isso é normal, porque é o ponto ótimo dele, é o ponto de equilíbrio do preço. Certo? Então a primeira divergência já foi identificada. A segunda divergência, aqui o mercado chegando num ponto de extremidade de canal. E aqui, se eu colocar no tempo gráfico menor, 30 minutos, aqui a gente tem topos praticamente lineares, né? No mesmo nível. E aqui a gente tem topos um menor do que o outro. O que é isso? Divergência. Aonde? Na extremidade do canal. Que simboliza o quê? Excessos. Ok? Vamos ver se a gente consegue encontrar mais alguma coisa aqui. De novo, mais uma divergência aqui. A gente vê o mercado chegando num ponto de extremidade de canal, simbolizando o quê? Excesso. E os fundos aqui estão menores no gráfico e no indicador de RSI, índice de força relativa, os fundos estão maiores. Ou seja, simbolizando aí excesso novamente. Ok? E logo depois você vê o que o mercado fez. Né? Então, assim, basicamente é isso. Né? Eu não sei se você contou a quantidade de oportunidades que a gente poderia ter pego só usando isso. Né? Para que essa estratégia ela funcione, você precisa não só de um conhecimento básico de análise gráfica, como você também precisa ter paciência. Tá? Porque o mercado ele dá oportunidade o tempo inteiro. O tempo inteiro. É só você ter paciência para que você possa aproveitar. Bom, essa foi a primeira situação onde a gente pode estar usando o índice de força relativa. Agora, existe uma outra situação que eu já deixei até aqui desenhado, que é o seguinte. Caso você não consiga encontrar divergências, existe uma teoria desse indicador que é o seguinte. Quando ele está oscilando acima dos 50%, que é a linha do meio do RSI, o mercado está numa tendência de alta. Quando ele está oscilando abaixo de 50%, o mercado está em baixa. Então eu peguei um exemplo aqui, onde o mercado aqui ele está em alta, e você percebe que o RSI ele oscilou por mais tempo na parte superior dos 50%. E num caso onde o mercado estava em baixa, ele oscilou abaixo de 50%. Então, se você não encontrar divergências, quando o RSI, por exemplo, no exemplo de alta, se você não encontrar divergências, o que você pode estar fazendo é o seguinte: sempre quando o RSI ele te apresentar esses picos aqui, em um movimento de alta, só que abaixo de 50%, você pode pensar em comprar. Só que para você comprar, você precisa identificar esses picos, tá? E de preferência padrões de candle, tá? De preferência padrões de candle. Geralmente você pode estar esperando um falso rompimento, uma tentativa de rompimento aqui, como foi aqui nesse caso aqui, porque aqui, ó, a gente tinha um suportezinho. Deixa eu tentar traçar essa linha aqui, insuportável do MetaTrader. A gente tinha aqui um nível de suporte, tá? Que o mercado tinha tocado uma vez. Você vê que ele respeitou um pouco aqui na frente, ele tentou romper, não conseguiu e voltou. Caso você não encontre divergências, caso você tenha dificuldade, você pode ver isso daqui. O mercado tentando romper esses níveis, nesse caso aqui, suportes, né? O mercado tentando romper suportes. Só que aí o que acontece? Você pode estar vendo esses falsos rompimentos e linkado a isso você pode estar buscando esses picos que o RSI ele vai te apresentando. Tá? Isso é uma coisa também que você pode fazer aqui. Ó. Você vê que o mercado ele acumulou aqui por um tempo, ele tentou romper aqui, não conseguiu. Né? Logo em seguida ele voltou para cá, fechou, os candles fecharam aqui dentro. Tanto que você teve um engolfo aqui, ó, como um sinal de compra. Certo? Depois que ele voltou para o nível onde ele tentou romper. Né? E aí você vê no RSI também uns picos aqui. Ó, né? Então, em um mercado em alta,
É isso que você pode estar fazendo. Quando ele chegar abaixo do nível de 50%, você pode estar buscando esses picos ou tentativas de rompimento, aliás, esses falsos rompimentos abaixo do nível de 50 no RSI, em um mercado de alta, tá? Com topos e fundos maiores. No mercado de baixa é a mesma coisa, você vai identificar esses picos, né? Então, a gente tem um pico aqui, a gente tem outro aqui um pouquinho mais na frente. Você pode estar identificando esses picos no RSI para que você possa estar buscando oportunidades de venda, no caso de um canal de baixa. Mas você precisa ficar atento se o preço está oscilando por mais tempo abaixo do nível de 50, tá? Então isso aí é uma outra forma que você pode estar utilizando o RSI, tá? Aqui de novo, ó, a gente tem o mercado em alta, certo? Aliás, não vou usar a linha não, vou usar esses retângulos que são melhores. Você tem o mercado em alta nessa região aqui, que está destacado aí para você agora, certo? Só que aqui, não era nem para ter pegado o retângulo assim. Aqui o RSI ele está oscilando aonde? Ele está oscilando acima da linha de 50%. Tá? Mas eu não estou vendo 50%. Cadê? Pô, cara, tem que traçar aqui ó, 50%. Então perceba que em casos de alta, ele oscila mais níveis de 50%. É por isso que é importante de você estar entendendo as várias funções dele, porque se você tivesse vendido aqui todas as vezes que ele ficou sobrecomprado, você tinha tomado um monte de stop aqui, um atrás do outro. Né? Então é bom que você estude sempre a fundo o indicador que você pretende usar, porque ele pode estar te dando várias oportunidades e você nem sabe. Então aqui ele estava oscilando acima dos 50% em um caso de alta, certo? Só que num caso de baixa, né, como foi aqui, eu estou traçando bem rápido mesmo, no caso de baixa, você vê ele oscilando por mais tempo aonde? Abaixo de 50%. Eu vou deixar verde mesmo. Não, vou deixar de outra cor, tem que ficar bonitinho. Abaixo de 50%. Certo? De novo, o mercado em alta. Pode usar até regressão linear aqui se você quiser. Mercado em alta. O RSI está oscilando por mais tempo aonde? Ele está oscilando por mais tempo acima dos 50%. Certo? Certo. O mercado em baixa, ele está oscilando por mais tempo aonde? Abaixo de 50%. Então, quando ele chegar nas extremidades, quando ele fizer picos acima dos 50%, no caso de baixa, você vai pensar em quê? Em venda. Né? E sempre, se você vê que o mercado está em alta, as suas regiões de compra sempre vão ser aqui embaixo da regressão linear. E no caso de venda, as suas vendas sempre vão ficar aqui em cima, tá? Então, repetindo, compra no canal de alta sempre é aqui embaixo, tá? E venda no canal de baixa é sempre aqui em cima do canal de regressão linear, tá? De novo, o RSI numa tendência, eu posso fazer isso aqui o dia inteiro. O RSI numa tendência de alta. O mercado ele estava oscilando em qual nível do RSI? Acima de quantos por cento ele estava? Ele estava acima de 50%. Olha o trabalho que eu estou tendo aqui de ficar fazendo esses retângulos para vocês. Olha que carinho que eu tenho por vocês. Certo? Aí o mercado ele entrou aqui num período de acumulação, né? Ficou meio parado aqui. Depois o que aconteceu? O mercado ele começou a cair. Né? Aí de novo, você pega aqui a regressão linear, traça até aqui embaixo. E aí o que você olha? Mercado em queda. O RSI estava oscilando mais tempo aonde? Abaixo de 50%. Né? Então assim, eu acho que eu não preciso nem mais fazer nada. Né? Eu acho que você já conseguiu entender a infinidade de coisas que você pode fazer com esse indicador que é o RSI. Ó, aqui de novo, eu falei que eu não ia fazer mais, mas não deu. Aqui, ó, mercado aqui oscilando acima de 50% do RSI, certo? E aqui ele está fazendo o quê?
Ele está em alta. Assim que ele para, assim quando essa tendência é violentamente acabada aqui, o que a gente tem? A gente tem... Ah, não vou fazer outro retângulo não. Você tem o RSI oscilando aqui, ó, abaixo de 50%. Então não tem muito segredo. Tá? A estratégia é simples. Tá? É claro que quando você vai colocar na prática, talvez você tenha alguma dificuldade no início, né, dependendo do seu grau de conhecimento. Mas quando você vai olhando o mercado, a forma que ele vai se comportando, conforme o tempo vai passando, fica mais fácil de você identificar os momentos certos de negociação. Aqui de novo, ó, canal de baixa e o RSI oscilando abaixo do nível de 50%. Chegou nos extremos do canal, em baixa, chegou nos extremos de cima e deixando picos aqui no RSI, o que você vai fazer? Você vai pensar em venda aqui, ó. Certo? Então é isso daí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que isso possa, caso vocês coloquem isso em prática, que isso consiga trazer os resultados que vocês estão esperando. Lembrando que vocês sempre precisam mesclar algumas figuras gráficas, é uma boa também, por exemplo, topo duplo, fundo duplo são eficazes com esse tipo de estratégia, tá? E que vocês tenham aí os seus padrões de candle de preferência, aqueles que vocês acham que tem mais assertividade, que vocês se sentem mais confortáveis em operar, tá? Que padrões de candle tem um monte, mas os que são realmente eficazes são poucos, né? Eu gosto, por exemplo, mais de um padrão de candle que eu gosto, que é o engolfo duplo. Eu gosto mais, por exemplo, de estrelas. Eu gosto só de engolfo em situações de fundo duplo, topo duplo, tá? Então eu não sei qual é a preferência de vocês, mas nesse tipo de estratégia aqui, topo duplo, fundo duplo, até martelos, pin bars também são interessantes para vocês estarem operando aqui esse tipo de estratégia. E sempre gerenciem o risco de vocês. Pelo amor de Deus, não fique pensando só em estratégia, gerenciem o risco de vocês, ok? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor. É claro que eu fiz essa rasura aqui toda no gráfico para que você entenda nos momentos que você pode aplicar a técnica. Mas conforme o tempo vai passando, você às vezes não precisa nem mais de tanta coisa assim no gráfico para você entender como aplicar isso, ok? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, compartilhe, fale que você não gostou, porque talvez outras pessoas vejam isso e gostem, ok? E se você gostou, faça a mesma coisa, curta, compartilha, deixe nos comentários o que você achou. E eu desejo para vocês um ótimo final de semana e fui!